Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículos de número 6. Eu vou tentar ser bem pausado, bem calmo, para que a palavra possa penetrar no teu coração, como penetrou na minha alma. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, todos acharam? O tema nessa noite é: você está pronto para viver a totalidade da promessa de Deus? Eu tinha várias ministrações prontas, tenho várias ministrações prontas, mas eu passeando pelo Facebook, eu encontro uma frase da Raquel: eu vou viver a totalidade da promessa de Deus. E ao escutar esta frase, o Espírito Santo começou a falar no meu coração e começou a sussurrar: você está pronto para viver a totalidade da promessa de Deus? Podem tomar o seu assento. E lá eu fui começar a ministrar, estudar sobre isso e ver o que o Espírito Santo de Deus tem para falar para conosco nesta noite. Estar pronto para viver a totalidade da promessa de Deus. E falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a estudar, e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente conosco nesta noite. Não por causa do cristiano, não. O cristiano também precisa ser tratado todos os dias pelo Espírito Santo, mas por causa de você que está aqui nesta noite, você está nos assistindo, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ei, você é uma boa obra, começada pelo Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, como de costume, eu me desfaço da minha inteligência, eu me desfaço do meu conhecimento, do meu intelecto, para me esconder atrás de Ti. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor. Me acrescenta a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento. Que o Senhor venha crescer poderosamente em nosso meio, Senhor. E com a palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela possa ser uma semente que venha cair na boa terra, que somos nós. E essa semente possa germinar frutos que venham glorificar, exaltar e engrandecer o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você está pronto para viver a totalidade da promessa de Deus? O que é estar pronto para viver a totalidade da promessa de Deus? Estar pronto para viver a totalidade da promessa de Deus é nos entendermos que antes de chegarmos a tocar e a viver a promessa de Deus, haverá em nossas vidas etapas, haverá em nossas vidas processos. E muitas vezes eu e você, nós não vivemos a totalidade da promessa de Deus. Por quê? Porque nós estacionamos ou paralisamos no processo da vida. Nessa noite eu não sei qual é o processo que tem paralisado você, ou que quer tentar paralisar você, ou o processo que você está passando. Eu só tenho algo do céu para falar para você. Não pare. O processo é amadurecimento para que através, quando você estiver na promessa, o nome do Senhor seja glorificado. E nesse processo pode ocorrer traições, nesse processo pode ocorrer afrontas, neste processo pode ocorrer decepções, neste processo pode ocorrer perseguições, neste processo pode ocorrer pessoas falando mal de você, nem a qual você não merecia. Então, neste processo, vai ter pessoas falando mal. Neste processo, vai ter lutas. Neste processo, vai ter luto. Neste processo, vai ter tristeza. Neste processo, vai ter amargura. Talvez neste processo, vai ter falta de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, de tudo isso que eu li, de tudo isso que eu falei, nenhum processo tem o poder de cancelar o propósito que o céu tem para contigo.
O que pode cancelar o propósito que o céu tem para contigo é só você mesmo. Que pode nem cancelar, você apenas atrasa aquilo que poderia ser para hoje. E por causa do seu paralisação, talvez o Senhor segurou para não te entregar hoje. Então que nessa noite nós possamos estar sensíveis a entender que o processo é necessário, mas o propósito e as promessas é logo ali, no centro da vontade de Deus. Eu quero já declarar, você vai viver, ou você vai começar a viver, a totalidade da promessa de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você não está entendendo. Mas, meu Deus, por que tanta perseguição? Por que tanta afronta? Por que tanta calúnia? Por que tanto abandono? Por que tantas palavras que venham tentar me ferir ou tentar me machucar? Por que tantas acusações? Talvez você não deve estar entendendo. Por que tudo isso na sua vida? Você deve estar falando assim, eu tenho promessa, eu tenho fé, eu tenho chamado, mas eu estou passando por uma rejeição, estou passando por esquecimento, ou talvez por injustiça, ou as portas estão fechando. Por que de tudo isso? Aí você tenta entender. E às vezes você começa a perguntar para Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E se este é o seu momento, ou se vocês têm passado por este momento, José do Egito, nesta noite, vai muito nos ensinar. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai aperfeiçoar até a vida de Cristo. José do Egito enfrentou rejeição. José do Egito enfrentou injustiça. Enfrentou o esquecimento. Só que eu aprendi com José, ele enfrentou tudo isso. Mas tem uma característica que precisa ter em José. Que José teve, precisa ter em mim, precisa ter em você, precisa ter em nós. José nunca desistiu. José nunca desistiu. E o Espírito Santo de Deus pergunta para mim, por que você desistiu? Por que você parou de sonhar o sonho de Deus? Ou por que você quer desistir? José tinha tudo para desistir. José tinha tudo. Foi rejeitado pela família. Foi traído pelos irmãos. Foi vendido como mercadoria, como objeto. Foi injustiçado, porque ele mais serviu com fidelidade. Como dói ser injustiçado quando você serve com fidelidade. José foi esquecido por quem ele mais ajudou. Foi esquecido. E ele, mesmo de tudo isso, mesmo assim, ele não desistiu. Porque aí José entendeu que Deus ainda não tinha terminado. Você está entendendo? Você não pode desistir. Você não pode parar. Deus ainda não terminou a obra que ele começou com você. E ele tem pressa. Ele tem pressa para continuar o propósito, a promessa que ele fez para contigo. Talvez o sonho que dele te deu. Ele tem pressa para que você possa começar a tornar realidade este sonho. Deus não havia terminado na vida de José. E ele entendeu isso. Deus dá um sonho para ele. Mas nem sempre ele te conta o processo. Deus te deu um sonho, Raquel. Mas ele não vai contar o processo. Deus te deu um sonho, Nadir. Mas ele não vai contar o processo das perseguições que você está sofrendo. Deus te deu um sonho, Cida. E tem pressa. Mas não vai contar o processo de um corte na mão do marido. Deus tem um sonho. Deus tem um sonho comigo, com você e com nós. Deus tem sonho com esta igreja. Mas eu não ia contar o processo, nós iríamos estar aqui numa sala. Porque nós não queríamos estar numa sala. Deus tem um sonho. Antes de você sonhar com aquele salão.
Mas não vai contar o processo que vai ser lá, até se tornar aquilo que vocês tanto almejam. Mas no meio deste sonho, precisamos colocar Deus no centro e obediência total a Ele. Em Gênesis 37, versículo 5 e 7, Deus deu um sonho a José. José teve um sonho grandioso. José teve um sonho maravilhoso. Ele viu um final glorioso. Ele viu os feixes se curvando. Ele viu a honra chegando. Ele viu o céu se movimentando. Mas ele não viu o caminho tortuoso que levaria até lá. Ele não viu o poço da rejeição. Ele não viu a venda como escravo, a injustiça na casa de Potifar, o esquecimento na prisão. José não viu isso, porque se ele fosse ver isso, ele teria desistido. Ele nem queria ter sonhado. Não importa o sonho que Deus colocou no teu coração. Se foi Ele que colocou, você precisa entender que Deus ainda não acabou. E Ele quer que eu e você, nós, vivenciamos a totalidade da promessa de Deus. Talvez você, eu, como muitas vezes me encontrava confuso, ou talvez você está confuso, perguntando se o sonho é de Deus. Então por que eu estou passando por tudo isso? Se o sonho é de Deus, se Deus sonhou com o casamento de vocês, por que tanta luta? Por que tanto medo? Calma, é o começo. Mas o processo desse casamento, se vocês for firme e fiel a Ele, muitos casais irão ver em vocês. Não é possível sonhar com o casamento. Mas para isso, perseverança é necessário. Perseverança é necessário. Deus não é indiferente com a sua espera ou com o seu sofrimento. Talvez alguém está no nosso meio, sofre calado. Sofre com uma dor calada. O calado. As águas do chuveiro são os únicos amigos que sabem, ou sua única amiga que está junto com você. Quando você vence aquela correria, aquela força, entre aspas, aí você cai daquela água quentinha ou fria, não sei como você gosta de tomar banho, e ali você desaba entre as lágrimas. Só você e Deus. Por quê? Aquela dor ainda tem sufocado. Aquela dor ainda tem machucado. Ei, Deus ainda tem uma obra para realizar através dessa dor. Nenhuma dor é perdida nas mãos de Deus. Então Deus, ele não é diferente. Ele permite que eu e você, nós, passemos por provas difíceis. Passamos por provas injustas aos nossos olhos de olhar. Sabe por quê? Para que nós possamos aprender a perseverar e amadurecer. Como dói, Débora, ser caluniado sem merecer. Como dói olhar para nós e falar, não vai virar nada. Nem mãe sabe ser. Como dói. Mas tem provado que aquele que te sustenta não precisa provar nada para ninguém. Porque o juiz, o nosso Deus, é o teu advogado. Como dói. José teve um sonho grande, mas não viu o poço, não viu a prisão, não viu o esquecimento que enfrentaria. José tinha um chamado, mas foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Como dói a rejeição de um sangue. Como dói a rejeição. Como dói o desprezo de quem deveria estar sonhando junto e não sonha junto com você. Como dói a rejeição. Em Gênesis 37, do 18 ao 20, Deus deu a José sonhos lindos, mas quem estava perto dele não soube entender. O plano era de Deus, mas os irmãos jogaram num buraco. O que Deus tem para você, creia nisso, é o sonho dele. Mas caminhe na direção dele, na obediência a ele.
Entenda, nem todos vão entender. Para muitos vai ser loucura. Para muitos vai ser um tiro no pé. Mas acredita que aquele que te mandou ir vai te sustentar. Isto é confiança. Querer realizar um sonho de Deus sem condições. Porque realizar quando nós temos condições para fazer não é sonho de Deus. É força das suas finanças. É força dos seus depósitos. É força do seu ajuntamento. Mas realizar quando não temos nada em mãos, apenas vontade, e o sonho desenhado na nossa mente, é fé, é dependência, é crer que é possível. Deus me trouxe aqui nesta noite, você e eu, para dizer, aquele que começou a boa obra em tua vida, ele é fiel para concluir. E para dizer que ainda este ano, no nome de Jesus, vamos começar a viver a totalidade da promessa de Deus. E não se preocupe que nem todos vão entender o que Deus colocou dentro de você. Não se preocupe. Os outros não precisam entender. Quem precisa entender é só você. Aleluia. É só você. O que Ele colocou dentro de você. Porque se você querer colocar nas cabeças dos outros para entender, você vai querer provar alguma coisa. Você não precisa provar nada. Você só precisa viver a totalidade da promessa de Deus. Como o Gabriel pregava, perseverando. Perseverando. E obedecendo o chamado. Porque obedecer o chamado é um propósito. É um propósito, está dentro do propósito para a realização dos sonhos. E muitas vezes paralisamos. A promessa é paralisada por quê? Guardamos o chamado. Enterramos. Queremos culpar Deus. Deus, por que eu não estou vivendo a sua promessa? Porque você não tem oferecido para Ele aquilo que Ele te deu. José entendeu isso. Ele viveu com intensidade o sonho dele. Na rejeição, no poço, na prisão, no esquecimento. Não importa que as pessoas do teu lado te esqueçam. O importante é você entender que Ele jamais te esqueceu. E você, filha, está escrito na palma das mãos dele. Aleluia. Entenda isso. Deus deu a José lindos sonhos. Quem estava perto não soube entender. O plano era de Deus, mas os irmãos jogaram no buraco. Nem todos vão entender o que Deus colocou dentro de você. Tudo bem. Mas entenda, a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Não importa como os homens te olham. Não importa como as pessoas olham para esta igreja. Ou como olham para você. Não importa. O que entenda, você precisa entender que no processo a rejeição faz parte. O que importa é que você precisa entender que o homem te rejeita, mas você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Aleluia. E se você foi ferido por quem deveria te apoiar, saiba uma coisa, Deus viu. Talvez você foi ferido por quem deveria te apoiar, mas entenda, Deus viu e Ele ainda está escrevendo os capítulos seguintes. Talvez na sua caminhada alguém te feriu. Mas entenda uma coisa. Deus ainda está escrevendo o capítulo em branco. Este ferimento será testemunho de cura e de milagres. Talvez você está cansado, cansada do caminho difícil.
Mas entenda, Deus está te preparando. Deus está nos preparando. O silêncio dele não é abandono, é estratégia. É estratégia. Eu não sei se você passou pelo silêncio dele. Não é fácil. Mas o silêncio dele é estratégia. José foi injustiçado, mas não deixou a injustiça contaminar o seu coração. Não permita a injustiça da vida, não permita a injustiça do mundo contaminar o seu coração. Não queira pagar com a mesma moeda. Não, pague com os joelhos no chão. Em Gênesis 39, versículos 7 e 20, ele foi fiel em tudo, José foi fiel em tudo. Mesmo assim, foi caluniado, foi preso, esquecido. Ser fiel não te isenta de momentos difíceis, mas te protege de se perder neles. Sabe por que muitas vezes nós nos perdemos em momentos difíceis da vida? Sabe por quê? Porque deixamos, no momentos difíceis da vida, nos esfriamos. No momento difícil da vida, deixamos de orar. No momento difícil da vida, deixamos de jejuar. No momento difíceis da vida, deixamos de cultuar. No momentos difíceis da vida, deixamos até de cantar no banheiro, de louvar no banheiro. Por quê? E aí o que acontece? Nos perdemos. Talvez você está se perguntando, por que tudo isso? O que está acontecendo? Eu fiz tudo certo? Talvez, olhando para José, poderia ser essa pergunta que ele deveria ter feito. O que eu fiz, Deus? Por que meus irmãos nos rejeitou? Por que eu fui vendido como objeto? Por que eu fui caluniado? Por que eu estou preso? José poderia ter perguntado. Ele é humano como eu, como você, como nós. Ele poderia ter xingado. Poderia ter falado, vou acabar com a minha vida não faz mais sentido. Eu fui esquecido, fui traído. Estou sofrendo. Quase que eu morri pelos meus irmãos. Poderia até pensado, ter tirado a sua própria vida. Mas ele não tirou. Não murmurou. Ele continuou vivendo o processo fiel. Isso que precisa de mim, de você, de nós. Fidelidade no processo. Fidelidade. E José não perguntou, mas ele escolheu confiar mesmo assim. Mesmo na prisão, José continuou sendo quem Deus chamou ele para ser. Eu te pergunto, você responde no teu íntimo. Você tem sido quem Deus te chamou você para ser? Você tem sido, Cida, quem Deus chamou você para ser, filha? Deus quer muito mais, filha. E tu sabes o potencial que Ele te colocou e de onde Ele te tirou. Hein, filha? Você tem sido o que Deus chamou você para ser? Se escondendo, né? Fugindo. E você, Débora? O Senhor perguntou para mim, tá? Não estou aqui por favor, não sente questionada pelo pastor. Que de falar com você. Deus falou comigo na madrugada. Tem sido, Caroline. E aquele vídeo que Ele colocou no teu coração para fazer? Enterrou? Quantos jovens precisam ouvir? Tá corrido? Mas não tem tempo para fazer o propósito que Ele quer com você? Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo cobrando, como cobrou de mim. Aquele sonho. É em roxinol do Senhor. Um homem dizendo que não era capaz. E as nossas dificuldades devem querer parar o que Deus nos deu. É a Espírito Santo falando com você, tá? Como falou comigo. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar.
Mesmo na prisão, José continuou sendo quem Deus chamou para ser. Eu vou ser sincero com vocês. Se fosse eu passando o que José passou, eu já tinha desviado faz tempo. Porque acho que nenhum de nós que estamos aqui, eu não conheço a vida de vocês, mas nenhum de nós passou o que José passou. Ou talvez você passou até pior. Mas Deus tem sustentado você e louvado seja Deus por isso. Na prisão, lá em Gênesis 39, 21, 23, ele interpreta um sonho. Ajudava pessoas, era exemplo. Ele não deixou que aquele lugar de dor moldasse a sua identidade. Não deixe que essa dor molda a sua identidade. Não permita que a dor molde a sua identidade. Entenda, por favor, não é o ambiente que define quem você é. É o Deus que habita em você. Não deixe a sua fase atual roubar a tua essência. E por que a tua fase atual tem roubado a sua essência? Por quê? Porque às vezes você deve estar pensando, minha vida está uma escuridão. Minha vida está uma escuridão só. Mas o Espírito Santo de Deus pede para te dizer, não apague a luz que eu coloquei dentro de você. Porque no meio dessa escuridão, essa luz brilha. Essa luz brilha. É no lugar escuro que a luz precisa brilhar. É justamente que é ali que vai fazer a diferença. Seja fiel. Seja fiel onde você está. Mesmo que não seja onde que você queria estar. Eu não queria estar aqui nessa sala. Eu queria estar numa igreja grande. Mas é o momento de eu estar aqui. E se eu não for fiel neste momento que Deus concedeu me estar aqui, como que eu vou receber uma igreja grande? Se eu não for fiel com vocês e com este pequeno espaço que temos aqui. Em Gênesis 39, versículo 2 e 4, José foi fiel como escravo. José foi fiel como preso. José foi fiel mesmo quando tudo dizia que ele tinha perdido. Ele foi fiel. O que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite. Às vezes, nós ficamos esperando chegar ao palácio para dar o nosso melhor, não é verdade? Dar o nosso melhor no palácio. Mas quem é fiel só no topo, nunca vai chegar lá no palácio. A fidelidade no pouco é o teste do céu para nos confiar no muito. Vamos ser fiel nesse pouquinho que Deus nos deu. E ter certeza que através de nós, multidões se renderão a Cristo. E essa multidão, inclusive, os da sua casa. Não despreze o estágio atual da sua vida. É o processo. Não murmure, não reclame. A murmuração, reclamar, é só dar um passo atrás daquilo que o Senhor tem para você. Como os pregadores falam, de vez murmurar e reclamar, ore. É muito melhor que murmurar e reclamar. Deus te vê, Deus está te vendo. O tempo de Deus nunca atrasa, mesmo que esteja parecendo que está demorando. Em Gênesis 41, 14, José ficou preso por anos. O copeiro o esqueceu. Mas quando o tempo chegou, e o tempo de Deus vai chegar na tua vida, em nome de Jesus,
Deus o coloca, José, diante do faraó. E em minuto, ele saiu da prisão e foi direto para o palácio. Talvez o de repente de Deus na sua vida pode ser hoje. O de repente de Deus para a sua causa pode ser agora. Só depende como você tem se comportado no processo. Deus não esquece de você. Ele está organizando tudo na sua vida. Creia nisso. E no tempo exato, ele vai dizer, ele vai soprar o de repente sobre a sua vida. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está trabalhando em silêncio. Você crê nisso? O céu está trabalhando em silêncio. Você pode estar na espera, mas o céu não está parado em seu favor. Sabe o que eu entendi aqui com José? Em meio de tudo isso que José passou, que José sofreu, ele não se tornou um rapaz amargo. Ele não se tornou um jovem amargo e um jovem vingativo. Não. José, ele escolheu algo que muitos de nós não conseguem escolher, que é perdoar. Em meio àquele momento tão trágico que ele passou, ele não foi amargo. Ele não foi vingativo. Ele escolheu perdoar. Em Gênesis 45, versículo 4 e 5. Quando teve o poder nas mãos para se vingar. É agora! Meus irmãos, agora vai pagar o preço. Agora eles vão ver só. Se fosse nós, hein? É agora que eu vou descontar tudo que eles fizeram comigo. Agora vai comer o pão que o diabo amassou. Ele escolheu perdoar. Quando teve o poder nas mãos para vingar, ele escolheu curar. Ele escolheu perdão. Ele perdoou os irmãos que o venderam. Por que ele perdoou os irmãos que venderam? Ele reconheceu que aquele processo era um plano de Deus para se tornar a resposta para toda a sua geração. Sabe o que eu aprendo com o perdão de José? Talvez você está carregando mágoas que está te travando no mundo espiritual. Talvez você está carregando mágoas que está te travando no mundo emocional. Talvez você está carregando mágoas que está te travando no mundo familiar, no mundo profissional, no mundo financeiro. Ei, a mágoa te trava a tua vida. A mágoa é como um peso que você tenta andar e não consegue. Hoje, no nome de Jesus, se você é uma pessoa que está magoada com alguma coisa, ou com algo que aconteceu com você, e você talvez fala, foi injusto, eu não merecia isso. Entrega esta mágoa no ombro de Deus. Entrega este fardo para Deus. No nome de Jesus, troca o fardo com Ele hoje. Não carrega mais esta mágoa que está te travando. Começa a segunda-feira leve. Em nome de Jesus. Não abandone as promessas de Deus. Não abandone o destino de Deus só para manter uma ferida aberta. E muitos têm abandonado porque a ferida ainda está aberta. Cicatriza hoje as feridas. Cicatriza no nome de Jesus as feridas. Tem cicatriz aí no pulso, pastor? A cicatriz é para carregar marcas de testemunho. Cicatrizes são marcas de testemunho. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não deixar a mágoa te prender. Libera o seu coração para que você possa avançar.
Perdoar é seguir em frente. José poderia ter se vingado, mas escolheu perdoar e seguir os planos de Deus. Os planos de Deus é maior do que tua fase atual. Olha para a pessoa, seja profeta para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: os planos de Deus é maior do que sua fase atual. Você crê nisso? Em Gênesis 50, 20, José diz algo tão forte, tão lindo e tão maravilhoso para os seus irmãos. Diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Você entende? Que nem a dor causada pelas pessoas, nem a dor causada por este mundo, nem a dor causada pela vida, porque a vida causa dor, nem a dor talvez causada por Deus é despercebido. Toda dor Deus transforma em testemunho. O que parecia o fim era só uma ponte para o propósito. Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrima em testemunho. Cova em plataforma. Prisão em promoção. Você só precisa continuar confiando, mesmo sem entender. Como dói, como é difícil. Confiar, obedecer, sem entender nada. Imagina como foi difícil para José. Tem um sonho que ele ia reinar, que os seus pais, seus irmãos iam se curvar, e ele passa por tudo isso. Sem entender, sem merecer. Mas ele continuou confiando. Você pode estar no processo agora, mas Deus está escrevendo uma história de vitória para você. Confie. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Alguns eu sei, outros eu não sei, mas Deus sabe de tudo. Ele só pede para dizer algo para você nessa noite. Você pode estar no processo agora, mas o Senhor, está escrevendo uma história de vitória para você. Confie. Talvez você esteja numa fase da sua vida que parece que não faz sentido. Mas José nos ensina nessa noite: a espera não é tempo perdido. A injustiça não é o fim. O que parece esquecimento é só preparação. O perdão abre portas que o rancor fecha. Entende isso? O perdão abre portas que o rancor fecha. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que está doendo, agora está doendo. Agora pode ser o que essa dor é o que vai te fortalecer para o que virá depois. Ela te fortalecerá, vai te fortalecer por dentro. Mesmo que por fora não tenha mudado nada ainda. Porque a obra que Deus começa é de dentro para fora. E Deus quer começar uma linda obra como tem começado dentro de você. E como nós lemos num texto que eu comecei a mensagem, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até a vinda de Cristo. Ele começou uma obra dentro de você. É de dentro para fora. Então deixa ele concluir. Deixa ele concluir. Se você pode se colocar de pé, nós vamos orar. É você e o Espírito Santo. O que eu pude falar, eu falei nesta noite. Agora é você e o Espírito Santo. Antes de orar, eu te pergunto: você está pronto para viver a totalidade da promessa de Deus? Recebe estas chaves que você recebeu nesta noite, através da vida de José.
Recebe estas chaves que você recebeu nesta noite, no nome de Jesus, e queira viver a totalidade da promessa do Senhor. É você e Deus agora. Antes de nós orarmos, antes de nós louvarmos, eu quero orar com você. Põe a mão na altura do seu coração. Recebe esta oração. Senhor, Papai querido, meu Deus e meu Pai, oh Papai, estamos aqui junto com a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, a passar pelo processo. Ajuda-nos, Senhor, a passar por este processo sem perder a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a ser fiel. Ensina-nos, Senhor, a ser fiel, mesmo que eu não possa estar entendendo, mesmo que não esteja nada acontecendo de melhorias ao meu redor. Me ajuda, Senhor, a ser fiel. Dá-me força, Pai. Dá-nos forças para perdoar quem precisa ser perdoado. Dá-me força, Senhor, para perdoar a mim mesmo. Dá-me força, Senhor. Quem sou eu, Pai, para querer perdoar ao Senhor? Mas muitos precisam até perdoar ao Senhor, Pai. Dá-nos força, Senhor, para perdoar. Dá-nos fé, Senhor, para não parar. E que no teu tempo, Deus, que no teu tempo, a tua promessa se cumpra sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós que está ouvindo, sobre cada um de nós que vão assistir ou que estamos assistindo. Que esta palavra, Senhor, seja real em nossas vidas. Que possamos viver totalmente a totalidade das suas promessas, independente das circunstâncias e do processo que estivermos passando. É que eu oro, Pai, em nome de Jesus.